Deus do céu, será que eu tô num filme de terror ou eu tô no meu próprio cenário de Halloween? Não sei. Meu Deus, esse detalhe, eu não aguento. Microfone com teia de aranha. Ai, meu Deus, guys. Sejam bem-vindos a HalloTed. Já dá pra vocês começarem a ficar com medo aí, tá? Na casa de vocês. Eu recebi um e-mail aqui do Alisson no tedterrorzap@ted.com.br, que é um e-mail que eu deixo aberto pra vocês mandarem histórias de terror de vocês reais. Só pode ser história real. Se não aconteceu, não manda. E ele conta a história do homem na floresta, uma noite de completo terror, mano. Estou reenviando a mesma história que havia enviado em agosto, pois lembrei de mais detalhes. E fiz terapia, então tá mais de boas. Beleza, mano. Vamos lá. Olá, Ted. Tudo certo? Eu espero que esteja tudo bem. Eu vou lhe dar breve informações sobre mim, o lugar e o tempo que se passa essa história. Eu não irei citar nome algum, pois eu não quero ser reconhecida. E também para deixar mais legal a leitura, eu irei contar de um jeito um pouco mais imersivo. Obrigado. Confie em mim, você não vai se arrepender de ler. É a coisa mais assustadora que me aconteceu. Eita caraca! Olha, eu não me considero uma pessoa muito cabreira, ou até uma pessoa azarada. E nem sequer acredito em espírito / assombração, tá igual eu. Isso não quer dizer que eu seja cética ou alheia a coisas que não são desse mundo, pois eu sou católica. Para que não estranhe alguma das minhas ações que tive quando isso aconteceu, saibam que desde pequena eu sempre fui muito sozinha e do tipo de criança que nunca contava ou pedia ajuda de adultos. Me gerou um problema chamado esquiva emocional. Acabou que eu não sei ao certo como reagir a certas situações, mesmo em momentos críticos, mas isso não quer dizer que eu não sinta, obviamente. Eu só não sei muito como lidar. Meu avô tem uma fazenda afastada da cidade, um típico sítio. É completamente isolada de tudo e os vizinhos mais próximos estão a aproximadamente uns 5 quilômetros da fazenda. E aconteceu junho desse ano mesmo, tipo 2025? Meu Deus, foi agora, mano. Dia 14 de junho. Eu havia acabado de chegar da cidade grande, onde eu divido apartamento com as minhas duas irmãs. E por mais que eu ame elas, as duas são extremamente complicadas e totalmente desequilibradas. Brigam direto e sempre pesam o clima de qualquer lugar, pois elas parecem expertes em se odiarem. Então, ao chegar na minha casa, que fica no interior do meu estado, eu tava ansiosa pra ter um tempo de paz e sossego. Eu passei exatos 2 dias tranquila, assistindo, jogando ou lendo algo. Até que meus pais avisaram que elas estariam vindo pra passar as férias de meio de ano na nossa casa. Ah, não. Chatas. Eu já imaginei o caos que o lugar ficaria após as duas chegarem. Então, você já deve imaginar a minha insatisfação após escutar essa notícia indesejada. Eu senti isso por você, tá? Os dias se passaram e foi dito e feito. Exatamente após as 2 semanas que elas chegaram, já houve uma briga muito grande, ao ponto de sequer olharem na cara uma da outra. A tensão havia ficado tão grande na casa que mesmo dormindo no mesmo quarto, na mesma cama, o clima ficava pesado. Cansada dos problemas das duas, eu decido ir pra roça do meu avô, pois soube que tanto a minha avó e meu avô estariam dormindo na cidade no final de semana e não lá. Eu vi uma oportunidade imperdível de paz e felicidade no meu lugar favorito, e rodeada de floresta com conteúdos infinitos de entretenimento, ou seja, um paraíso total. O dia tava nublado e com chuvas bem fraquinhas. Com essa eu já imaginava que seria difícil convencer a minha mãe a me deixar ir, né? Eu preciso falar com ela pra pegar as chaves. Daí, após um dia inteiro tentando convencer minha mãe, ela apenas cedeu após eu falar que queria um momento de paz. Mas claro que ela fez toda uma palestra de como se cuidar e pediu para que eu avisasse qualquer coisa e mandasse mensagem para ela assim que eu chegasse lá. Então eu comecei a preparação. Comprei comida, peguei minhas coisas e discretamente subi na moto e fui a caminho da roça. 4h40 da tarde agora. Quando eu cheguei lá, eu fui bem recepcionada pelos 3 cachorrinhos que cuidam e ajudam meu avô na fazenda. Eu entrei na casa e me estabeleci e guardei minhas coisas. Como eu tive que colocar meu tablet e meu celular para carregar, eu tive a ideia de dar uma volta na pequena trilha perto da roça que dava direto para a barragem. Eu levei uma garrafinha de água, pois eu planejava ficar uns 10 minutos lá, apenas contemplando a paisagem. E eu saí após de ter trancado a casa, fui rápido para não ficar tarde, então, fui para a pequena trilha. Lá vem. Tudo tava perfeito. Como o sol estava a 1 hora para se pôr, o clima tava bem
bem agradável. O verde da floresta era muito agradável também aos olhos e o cheiro da chuva apenas complementava o ambiente sereno. Ao passar pela cerca que separava a fazenda da barragem, eu fui pro pequeno bosque, lindo por sinal. Quando eu virei para entrar no tal bosque, eu vi um homem alto, com roupas sujas e que segurava o que parecia ser um machado. Quando eu vi o homem, eu me escondi no mato. E por mais que não seja incomum encontrar pessoas por ali caçando ou pegando lenha, eu não queria testar a minha pouca sorte. E também ficar dialogando com gente com machado na mão é perigoso, né? É melhor evitar que ele te veja. Eu aguardei um momento e escutei os passos do homem se afastando. E eu decidi dar uma espiada para ver em que direção ele estava indo, e eu vi ele seguindo o caminho de dentro do bosque. Eu tomei isso como uma deixa para voltar para a roça imediatamente. Só que no momento que eu tava me levantando, um galho do mato que tava escondido havia se prendido à minha blusa. Ah, tá. Que quando eu soltei, acabou fazendo um barulho e chicoteou nos outros galhos. Então fez um barulho de galho pra caramba. Eu paro e cerro os dentes e espio o bosque rapidamente para ver se o homem escutou o barulho. Mas para minha sorte, o homem já não se encontrava em lugar algum. Ufa, foi embora, né? Então eu voltei rapidamente pra roça e tentei esquecer o acontecimento, porque eu achei que mais nada iria acontecer. Até chegar às 11h30 da noite. O clima totalmente frio devido à chuva que se intensificou. Eu já tava enrolada com o meu edredom, vendo um filme e comendo as besteiras que eu comprei. Eu ainda tava um pouco alerta pelo encontro que houve na tarde. Porém, eu queria relaxar, quer dizer, relevar, achando que talvez poderia ter sido apenas uma coisa do tipo, uma vez na vida, sabe? Mas então a minha atenção se voltou a um barulho estranhamente sorrateiro lá fora de casa. Eu abaixei o som do filme e escutei atentamente ao barulho. Então eu me arrepiei por completo. Eram barulhos de pegada. Ai, cara. Ou parecia muito, e ainda em dúvida, mas eu já cagada de medo escutei com atenção os barulhos que estavam fazendo lá fora. Chuva, gotas de chuva em folhas, ventania, galhos batendo, folhas se debatendo e um caminhar discreto. De fato, tinha alguém lá fora. Mas não parecia que estava só de passagem. Era comum pessoas passarem com moto, carro ou, em casos raros, caminhando pela roça para se ter acesso a outras estradas. Mas esse era diferente, porque ele estava na área, de um jeito sorrateiro e tentando ser quieto. Ele não era contínuo. Era como se estivesse analisando algo. Até que escutei um barulho de madeira e metal tremendo bem baixinho. Eu fui até a janela de madeira e pela pequena brecha eu espiei pro lado de fora. Nada. Eu me levantei lentamente e fui até a sala para olhar pelas brechas das janelas da sala. Primeira janela, nada. Segunda janela, nada também. Mas no momento em que eu iria me afastar na brecha, eu vejo um homem na varanda da casa, andando de forma lenta, se aproximando da janela, e eu me afasto da janela rapidamente, prendendo a minha respiração. A janela chacoalhou levemente, quase que imperceptível. Ele tava vendo se a janela tá aberta. Não, mano. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, e no impulso eu fui checar se todas estavam fechadas. Mas antes mesmo de me mexer, eu escuto uma batida na porta do fundo, seguindo de uma voz velha e rouca. Velha no sentido de uns 40 anos de idade, eu acho. Ô de casa. Puta que pariu, eu vou morrer. Meu Deus, mano, e você sozinha aí, velho? Foi meu segundo pensamento. Eu tava totalmente petrificada e assustada, mas eu me lembrei que possuía um celular pra chamar a polícia ou pedir a ajuda de alguém. Mais batidas na porta. Tem alguém em casa? Ele bate palmas. Eu lentamente fui pro quarto pra pegar o celular, mas antes de me trancar lá dentro, eu escutei o som da maçaneta tentando ser aberta. Eu fui em direção à porta que ele tava e a segurei firmemente e de forma silenciosa. Segurou na maçaneta assim pra ele não poder descer ela. Eu tinha certeza de que estava trancado, mas eu havia agido antes mesmo de pensar. Com o tempo, eu me agacho e espio pelo vão entre a porta e o chão. O homem se vira e, ao invés de seguir a trilha, ele segue rumo à floresta com uma lanterna no meio da chuva. 2h59 da manhã, ou pelo menos parecia, né? Eu não conseguia dormir. Só o pensamento de pegar no sono e ficar vulnerável pro acaso do homem aparecesse e do nada desse
ânsia louca de voltar e arrombar a casa mais uma vez. Isso me deixava muito amedrontada. Eu queria muito pegar as minhas coisas e subir na moto e simplesmente ir embora, mas eu não podia por 2 motivos. Primeiro, tava chovendo, o que não só dificultava na parte da visão, além de estar escuro, mas também a minha moto é fraca, ou seja, eu poderia cair e me machucar, ou até pior, atolar a moto, tirando que eu teria que descer da moto e abrir as porteiras para passar. E o segundo motivo, isso faria muito barulho. Não só seria perigoso a moto morrer no meio do caminho devido à estrada de terra totalmente transformada em lama, mas também seria perigoso se o homem ainda estivesse por perto e escutasse ou uma moto morrendo na lama ou ela dando a partida, né? Daí ele ia voltar correndo e ó, machadada no pescoço aqui, ó. Então, por que você não liga pra polícia ou seus parentes, né? É uma pergunta. E ela já responde aqui, ó. Devido à chuva, a internet caiu e não é à toa que antes de sair de casa, eu havia baixado os filmes, músicas e podcasts, tirando que o meu 4G não pegava nem na cidade e nem na roça. Eu me encontrava em uma situação extremamente difícil. Após alguns minutos, eu escuto os passos novamente, só que dessa vez eles estavam mais apressados. Eu me encolhi completamente na minha cama e fiquei escutando os passos irem novamente para a porta dos fundos, com batidas estrondosas na porta. Ele fala irritado: "Eu vi você aí dentro!" Nessa hora eu gelei. Como? Como que ele me viu? Eu não havia feito barulho algum e nenhuma luz estava acesa. Talvez fosse o plano dele de me fazer falar, apenas para confirmar que tinha alguém em casa. Eu não sei, mas eu continuei quieta. O silêncio havia sido quebrado com barulho de metal se quebrando, ou mais precisamente o ferrolho da porta dos fundos sendo completamente quebrada. Nessa hora, meu corpo quase que se move sozinho. Eu poderia ter me escondido em algum lugar da casa, mas eu rapidamente abri a janela do quarto e pulei pra fora. Entre parênteses, burra, vamos entender o porquê. Eu comecei a andar devagar, colada na parede. Eu escutava os barulhos da casa enquanto estava lentamente me aproximando da trilha. A minha sorte era que eu tava de casaco e calça devido ao clima frio, mas em compensação, eu tava descalço, mas ajudou a fazer menos barulho ao andar. Mas não demorou muito para que o homem me visse pela janela que eu havia deixado aberta. E eu só descobri que ele me viu porque quando ele pulou a janela, as botas dele fizeram barulho. E quando eu olhei para trás rapidamente, ele já tava começando a correr e sem esperar muito, eu já tava correndo em direção ao local da barragem. No caminho escuro eu corri e pulei a porteira que dava pra barragem. Eu virei pro pequeno bosque que daria direto à casa de um amigo do meu vô, mas pensando um pouco, eu acabei por me esconder em uma segunda trilha que daria de volta à roça do meu vô. Essa trilha já não tava mais em uso por algum motivo, mas eu, como conhecia o caminho antes de fecharem, não seria nenhum problema pra mim. Então eu fiquei quieta, escutando os inúmeros barulhos que estavam fazendo. Não demorou nem um segundo pra que eu escutasse a porteira se abrindo, e os passos apressados se aproximando, mas ficaram distantes por alguns minutos. Eu recuperei o fôlego e esperando pra ver se a barra já tava limpa e se eu poderia me mexer, e eu acho que eu fiquei uns 30 minutos ali. Eu tava morrendo de medo de que no momento que eu fosse me mexer, o homem estivesse voltando. Sim, eu demorei pra criar coragem, mas pelo amor de Deus, eu não queria morrer. Caminhei o mais silencioso e veloz possível e cheguei no curral. Pulei ao chegar na porteira que dá pra casa, e quando eu cheguei na varanda pela parte da frente, eu lentamente olho pros 2 lados da casa. Rapidamente eu entro na janela que havia pulado, taquei o foda-se, peguei meus tênis, minha bolsa, coloquei tudo dentro. Peguei as chaves da moto e saí de lá o mais rápido que tudo na minha vida. Ao chegar na estrada principal, por não aguentar o tanto que eu tava tremendo e gelada de medo, eu paro a moto e começo a chorar, porque assim talvez eu me acalmasse e dirigisse sem perigo de sofrer um acidente. Depois de um tempo eu vejo a estrada se iluminando com o nascer do sol bem fraquinho e rapidamente subi na moto e fui em direção da casa. Ao chegar em casa, eu chamo meu pai, sem fazer muito alarme, porque eu não queria contar isso pra minha mãe, né? E após contar pro meu pai, ele ficou muito preocupado, mas feliz que eu tava bem. E eu contei só pra ele porque ele é policial e também pra que não virasse um grande alarme e a minha família toda não ficasse sabendo. Isso é por causa de outras questões, ela colocou entre parênteses aqui. Agora,
é o que meu pai me disse quando ele chegou lá, logo de manhã. Ó, o pai dela foi lá no dia seguinte de manhã. A porta de trás, que havia sido arrombada antes, estava apenas entreaberta. O ferrolho estava no lugar e a porta estava intacta. A janela que eu havia pulado e deixado aberta estava fechada. O chão estava limpo e não havia sinais algum de que algo havia acontecido lá. O meu pai até pensou que eu estava mentindo. Ele notou que os cachorros estavam desaparecidos, não havia sinal algum deles. E isso explicava o porquê de eu não ter escutado os cachorros naquela noite. Enfim, ele procurou, andou pelas trilhas, mas não encontrou nenhum sinal de vida. O meu pai acha que o homem evacuou quando notou que não iria conseguir me pegar, e por isso limpou o lugar e provavelmente ocultou os corpos dos cachorros. Sim, meu pai acha que ele os matou. Isso mostra que ele não tava de brincadeira. E infelizmente a história não tem um final bom. O homem ainda está solto e desaparecido. Eu ainda não me sinto muito confortável em falar sobre o assunto e foi bastante estranho lembrar e enfatizar detalhes de como me sentia naquela terrível noite. Mas eu acho que de certa forma me ajudou a compartilhar o caso. Até hoje eu me pergunto o que houve para que ele fosse atrás de mim. Eu tenho duas teorias, vamos lá. Boa. Primeira, ele havia feito algo de errado e quando ele ouviu, eu acho que ele ouviu quando o galho havia prendido na minha blusa, ele pensou que alguém tivesse visto algo. Então ele provavelmente me seguiu até a casa do meu avô e esperou escurecer pra agir. É verdade. De repente ele tava cometendo um crime ali e achou que você pudesse ter visto isso e ele queria pagar com todas as provas do crime dele, tá ligado? Ou a opção número 2, a teoria de que ele tava à procura de alguém ou algo pra ele matar. E acabou que eu fui a presa que ele decidiu marcar. E quando ele me escutou atrás do mato, ele me seguiu do mesmo jeito e esperou anoitecer pra atacar. Às vezes é só um assassino que tá com sede da morte e queria te matar. Enfim, eu me pergunto se ele havia hesitado em fazer o que ele fez, mas no final das contas, voltou mesmo assim, ele voltou. Mas graças a Deus eu consegui sair de lá com vida. E observação, desculpe se é muito grande, pois esse acontecimento é um dos mais traumáticos que já passei e foi recente. Tem outro que me ocorreu, foi uma invasão domiciliar, caso você queira, o que eu provavelmente vou fazer, eu escrevo como que foi. Tenha um bom dia ou uma boa noite. Eu sei que não comprova, mas aqui está a foto do bosque que havia tirado no ano passado. Ok, meu editor já colocou pra vocês já. Não dá pra escapar, mano. Se chove, isso daqui vira um lamaçal. Você não foge daqui nunca. E só você mesmo que conhecia o lugar pra ter conseguido fugir. Esse foi mais um TED Terror Zap na nossa sessão de Hello TED, né? Durante esse mês todo, bastante vídeo de terror, um por semana ou talvez até mais, tá? E é isso. Ah, outra coisa. Provavelmente o cronograma de vídeos até o final do ano vai mudar. Talvez eu diminua a quantidade de vídeos aqui e vocês vão entender o porquê, tá? Vai ser melhor pra todo mundo. Vocês vão gostar. Mas isso eu vou falando nos próximos, tá? É isso, família. Um beijo pra vocês. Muito obrigado, Alisson, por ter mandado essa história. E se você quer contar uma história sua de terror real e principalmente com fotos que comprovem ou que ilustrem melhor sua história, tedterrorzap@ted.com.br. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau. Ai, ai. Lá vem ele pro lado de fora da casa dele, mais uma vez. Só que dessa vez eu acho que eu vou me arrepender mais, mano. Porque a história de hoje é muito absurda. É uma história realmente real, dá pra comprovar. E aconteceu aqui nos Estados Unidos. Então, eu fico com 2 vezes mais cagaço aqui, ó. Olha lá, acabou de vazar um pouquinho. Então a gente vai falar da história do Slenderman. Vocês conhecem o Slenderman? É aquele cara compridão com a cara branca. Ele usa um terno e ele persegue as crianças, adolescentes. Geralmente acontece em lugares isolados, assim, florestas e tal. A Ju tá aqui comigo porque eu realmente fiquei com medo no vídeo anterior e eu queria que ela tivesse comigo aqui. Enfim, mano, vamos lá. O crime das 3 amigas. Slenderman. Vocês já vão entender por que o Slenderman entra nessa história. Peyton... Peraí, Peyton? É isso mesmo. Peyton, olha lá, ó. Peyton Leutner e Morgan Jaser se conheceram ainda na escola primária, mas esses 2 nomes não tem condições, mano. Vamos chamar ela de Patrícia e Morgana. A Morgana era tímida, um pouco isolada, e a Patrícia, sempre gentil, se aproximou. Esse era o jeito de Patrícia, uma garota calma, amigável, com empatia verdadeira. Mesmo quando os outros alunos achavam Morgana estranha, ela permanecia ao lado da amiga. As duas se tornaram muito próximas e por um bom tempo tudo parecia...
normal. As coisas começaram a mudar no 6º ano, quando Anissa Weier entrou na escola. Ó, esses nomes são todos reais, tá ligado? Mas vamos chamar essa de Anitta também pra facilitar, mano. Morgana e Anitta se tornaram amigas rapidamente. As duas se conectaram principalmente pelo interesse em temas mais sombrios. Ah lá, tá vendo? Vai atrair. Histórias de terror, vídeos assustadores e principalmente a figura do Slenderman, um personagem fictício criado na internet em fóruns como... Não, peraí, não precisa falar esse fórum aqui. Vai que tem merda lá. Ele era descrito como um homem alto, sem rosto, que supostamente sequestrava ou influenciava crianças. Enquanto Patrícia achava tudo isso apenas uma bobagem, Morgana e Anitta passaram a levar essas histórias cada vez mais a sério. Elas diziam acreditar que o Slenderman era real. Elas passavam tempo lendo sobre ele, assistindo vídeos e se convencendo de que ele morava em uma mansão na Floresta Nacional Nicolet. Com o tempo, Morgana começou a se distanciar de Patrícia. Ela já não era mais a mesma amiga de antes. Mesmo assim, Patrícia se manteve próxima. Ela não queria abandonar Morgana. Apesar de estranhar os novos comportamentos, ela ainda acreditava que era só uma fase. Então ela queria ajudar a amiga a se sentir incluída. E foi então que, no fim de maio de 2014, a Morgana convidou Patrícia para dormir na sua casa. Seria uma comemoração de aniversário atrasada. O aniversário de Morgana, que tinha sido em 16 de maio. A Patrícia aceitou. Era mais uma tentativa de manter a amizade viva. Na noite de 30 de maio, elas dormiram juntas na casa de Morgana. Assistiram filmes, comeram pizza e jogaram conversa fora. Em muitos momentos, parecia tudo normal. Mas na cabeça da Morgana e a Anitta, o plano já estava pronto. Que plano, gente? Desde fevereiro daquele ano, elas vinham planejando matar a Patrícia como forma de provar a Slenderman que eram dignas de servir. Ai, que burrice, mano. Achavam que, se o fizessem, seriam aceitas por ele e poderiam viver em sua mansão imaginária. Morgana levou uma faca de cozinha escondida na cintura para casa naquela noite. Ó, merda. Na manhã seguinte, 31 de maio, as três foram ao Parque David's Park, em Waukesha. Tá, eles foram pro Parque Ibirapuera, caminharam, brincaram um pouco e, em certo momento, entraram em um bosque próximo. Morgana sugeriu que fossem brincar de esconde-esconde. As três entraram na floresta. Vai vendo. Patrícia ainda não sabia o que estava prestes a acontecer. Primeiro tentaram atacá-la em um banheiro do parque, mas hesitaram. Olha isso. Depois, levaram a brincadeira até uma área mais isolada da floresta. A Morgana disse que era a vez de Anitta se esconder e convenceu Patrícia a se deitar no chão para descansar. Foi nesse momento que a Morgana pegou a faca. Olha aí, ó. Vai vendo. Morgana atacou a Patrícia com 19 facas, atingindo pernas, braços, estômago e principalmente o peito. Uma das facadas passou a 1 milímetro de uma artéria vital do coração, mano. A Patrícia gritou, pediu ajuda, perguntou por que estavam fazendo aquilo, mas nenhuma delas respondeu. E olha que merda, essa história é real. Não é igual o TED Terror Zap que a gente não sabe. As duas estavam completamente possuídas pelo Slenderman, vai vendo. Depois do ataque, a Morgana e a Anitta disseram pra Patrícia ficar deitada, que o sangue sairia mais devagar assim. Que frieza, mano. Em seguida, simplesmente foram embora. O plano era fugir a pé até a floresta de Nicolet, que ficava a mais de 300 quilômetros dali. Tá bom, vai andar 300 quilômetros a pé, você vai chegar amanhã. Onde elas acreditavam que seriam recebidas por Slenderman. Tá bom, mas a Patrícia não morreu. Meu Deus, tomou 19 facadas e não morreu, mano. Mesmo com o corpo gravemente ferido, ela rastejou sozinha pra fora da mata, olha isso, por cerca de 100 metros até chegar a uma trilha de bicicleta. Um ciclista que passava por ali a encontrou coberta de sangue, com um uniforme escolar manchado e perfurado. Ele chamou socorro imediatamente. A Patrícia, ela foi levada ao hospital em estado crítico, passou por uma cirurgia e sobreviveu. Morgana e Anitta foram encontradas pela polícia horas depois. Olha lá, ó. Claro, são crianças, elas não vão saber se esconder. Elas estavam andando próximas a uma via expressa. Quando foram interrogadas, elas confessaram o crime e explicaram suas motivações. O português não funciona, com frieza. Disseram que fizeram isso para proteger suas famílias do Slenderman e para que ele não as matasse. Imagina um policial ouvindo isso, ele vai falar: quê? É algum bandido que escapou de uma cadeia de prisão máxima? Tá usando nickname? Quem que é esse cara? Ambas foram levadas à justiça e diagnosticadas com transtornos mentais. Morgana apresentava sintomas severos de esquizofrenia precoce e a Anitta transtornos delirantes e problemas de discernimento da realidade. A Patrícia sobreviveu, ela voltou à escola meses depois, carregou cicatrizes físicas e emocionais, mas reconstruiu sua vida. Olha que bizarro, mano. E olha como é que elas são hoje em dia. Essa daqui é a
Patrícia. Essa daqui é a Morgana e a Anitta. Olha só, olha como é que elas estão. E aí, depois disso tudo, obviamente rolou o julgamento dessas duas meninas. Morgana foi diagnosticada com esquizofrenia, né? Que nem eu já tinha falado. Ela tinha alucinações e acreditava realmente no Slenderman. E a Anitta, ela foi considerada mentalmente estável, ó, mas muito influenciável e acreditava que o Slenderman a observava. Presta atenção. Em 2017, ambas se declararam inocentes por razão de insanidade. Então, deram 19 facadas e foram soltas. Ainda bem que não morreu a outra, né? Será que ela parou de falar com as duas? A Patrícia? A Morgana, ela foi... Vamos aprender a falar? A Morgana foi sentenciada até 40 anos em um hospital psiquiátrico. Olha isso. Vai ficar no CAPS por 40 anos e a Anitta recebeu 25 anos de supervisão psiquiátrica, dos quais passou 7 anos internada. Ela foi libertada em 2021, mas continua sob supervisão judicial. Tá bom, isso é bom pra ela, tá ligado? Bom, chega então, né? Essa foi a história do Slenderman aqui, ó. Olha as ideias dessas duas, mano. É isso, família. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi uma história pesada, mas eu tentei deixar leve pra não ficar um clima de velório chato, né, mano? Vocês não merecem isso. E é isso. Um beijo, cuidado com o Slenderman. Não deixa ele invadir sua cabeça pra você sair dando facada nos outros. Se é que eu posso dar uma dica. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau.